costume no nosso meio evangélico nós ouvirmos frases tais como: você não pode me julgar, só quem pode me julgar é Deus, ou não julgue para não ser julgado. Mas o que a Bíblia fala sobre isso realmente? Será que é pecado julgar uma outra pessoa? Será? Esse vídeo é para você que pensa que eu não posso te julgar. Julgar ou não julgar? Essa é a questão. Então, no nosso vídeo de hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, né, um tanto quanto polêmico dentro da igreja evangélica, né? O julgamento. Não menos contraditório, né? Que por certas vezes muitos utilizam do termo para dizer: você não pode julgar. o que é julgar? O que o dicionário fala sobre julgar? A propósito, julgar, pelo dicionário, é trazer juízo, é formar, observar, ponderar e até mesmo examinar. E na nossa caminhada cristã, nós sabemos que a todo momento, em todas as circunstâncias da vida, nós precisamos ponderar, nós precisamos separar, nós precisamos julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora nós vamos juntos aqui analisar alguns textos bíblicos, né, que falam sobre o assunto, né? Alguns textos das pessoas que são contra, né, o julgamento, que dizem que é pecado julgar. Como textos que vão deixar evidente que sim, é plausível julgar. Nós separamos aqui um primeiro texto que é bem usado aquelas pessoas que são contra, né, e usam esse texto como base para dizer que nós não podemos julgar uma outra pessoa, né? O texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, em que o contexto, o profeta Samuel, né, Deus fala com o profeta a respeito de Saul e como Deus rejeitou Saul como rei naquela época e levantou um filho de Jessé para ser rei em Israel no lugar de Saul. Então Samuel se dirige para a casa de Jessé, como Deus ordena para ele, para ungir um dos seus filhos. Então, no capítulo 16, a partir do verso 6, diz assim, a Bíblia diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir, né? O Senhor, contudo, disse a Samuel, no verso 7, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, nós escolhemos esse texto porque é um texto bastante usado para aqueles que se dizem contra, né? Dizem: nós não podemos julgar porque nós não vemos como Deus vê, porque Deus vê o coração, mas nós só vemos a aparência. Mais na frente nós vamos comentar um pouco mais sobre essa questão de julgar segundo a aparência. E o segundo texto que temos aí em mãos é Mateus 7:1. Esse é mais conhecido. Eu diria que um dos mais conhecidos. Com certeza. Já usaram um monte de... E vai dizer assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. E agora? E agora? Quem poderá me defender? Eu! Como o texto fala, tá claro, Jesus se pronuncia em que não julguemos para que não possamos ser julgados. Mas se continuarmos a leitura, partindo do pressuposto de que o verso isolado não quer dizer aquilo exatamente, mas que o verso significa somente aquilo que o contexto quer dizer, pois o texto tem que estar dentro do seu contexto. Continuando a leitura, vamos perceber algo muito interessante. No verso 2 ele vai dizer: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, se vocês fazem julgamentos feios, errôneos, vocês vão ser julgados segundo os seus julgamentos. Mas se vocês fazem julgamentos certos, julgamentos que estão coerentes com a Escritura, vocês também serão julgados de uma forma coerente. E o que complementa é o verso 12, que está dentro do contexto do verso 1, que vai dizer: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Devemos fazer aos outros tudo aquilo que queremos que eles façam a nós. De certa forma, devemos julgar eles segundo a verdade, para que eles venham nos julgar segundo a verdade. Um outro texto também que é bastante conhecido se encontra em Romanos capítulo 14, em que o contexto está falando de pessoas fracas na fé, e Paulo começa o texto falando sobre aceitar essas pessoas que são fracas na fé. Paulo vai abordar alguns assuntos como comida, beber, dias e algumas coisas que causava divisão entre eles, né? Entre as pessoas naquela época. E o verso 4 é muito interessante, que fala sobre julgamento e diz assim: quem é você para julgar o servo alheio?
É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Quem é você para julgar, afinal de contas, né? Você é melhor do que a outra pessoa? Então é um texto bastante conhecido. Mas vamos tecer alguns outros comentários sobre esses primeiros textos que a gente comentou um pouco mais na frente. Vamos agora para aqueles textos que são mais claros sobre aquilo que a gente pensa sobre o assunto. Uma base a favor do julgamento no Antigo Testamento é Jeremias 5, 30 ao 31, onde fica claro que o profeta, ao usar termos como espantoso e horrendo, ele enfatiza que os falsos profetas e mestres daquela época estavam sim distorcendo a palavra do Senhor. E eles fazem, e aí o que ele faz é nada mais que um julgamento segundo as Escrituras e segundo a revelação que Deus propõe a ele. No caso específico, Jeremias, ele vai chamar a atenção também do povo que está conivente com essa ação dos falsos mestres e profetas. Como poderia então Jeremias falar o que falou ao seu povo, denunciar seus pecados, sem formar juízo, sem ponderar, sem analisar aquela situação e julgar? Como seria possível? É verdade. Não precisa de uma interpretação muito profunda nem difícil do texto para entender isso. Está claro, muito claro nas Escrituras. E o pecado do povo de Israel, sim, era julgado a todo momento que um profeta levantava no meio do seu povo. Deus levantou esses profetas no meio de Israel durante toda a história, nada mais nada menos, para mostrar a Israel sobre o seu pecado e sobre a eventualidade da distância que o povo estava de Deus. Essa é uma das bases fiéis do Antigo Testamento que nos deixa claro que sim, o julgamento é lícito segundo a verdade. Nós vemos no Antigo Testamento também, como o caso que Diego citou agora, que existe um livro específico para pessoas que Deus levantou em Israel para julgar. Né? O livro de Juízes fala sobre esses homens que Deus levantou para julgar de forma correta, segundo a verdade revelada de Deus para o povo de Israel, e julgar todas as causas e as pessoas, o pecado, a idolatria, e nós encontramos isso na Bíblia. Pulando agora para o Novo Testamento, nós vamos analisar alguns textos que deixam muito claro o nosso pensamento a respeito do tema julgamento e é aquilo que a gente quer focar nesse vídeo, aquilo que a gente quer deixar claro. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e 6, em que o contexto Paulo tratando o pecado na igreja, tratando especificamente de um pecado de imoralidade sexual dentro da comunidade ali em Corinto, no verso 12 do capítulo 5, nós lemos assim: Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. E aí? E aí, e agora? E agora? Uma palavra um pouco forte, né? Mas em outros versos, Paulo vai tratar de forma muito mais direta e muito mais pesada, podemos usar esse termo, se referindo àquele camarada que estava que estava em pecado, né, no meio da comunidade, na igreja. No capítulo 6, em que o contexto ainda é o pecado na igreja, Paulo fala algumas coisas interessantes. A partir do verso 1 diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Interessante isso, né? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Então Paulo, de maneira muito clara aqui, falando desse irmão que estava em pecado dentro da comunidade, ele escreve para aqueles irmãos dizendo que eles sim deveriam julgar a causa, deveriam julgar aquela pessoa, e o texto que eu li, o verso que eu li muito forte, né? Tirem ele do meio de vocês, afastem ele, expulsem ele do meio de vocês. Então é uma causa, um texto muito claro que fala do julgamento, que fala do tema, e é um texto que defende bastante aquilo que a gente acredita sobre esse tema. E o próximo texto que temos como base a favor do julgamento é 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Aqui deixa claro, o apóstolo Paulo, ele pede que nós, os santos,
julguem todas as coisas e retenham o que é bom. E podemos usar isso em todo o contexto da vida. Digamos, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Veremos coisas boas e coisas ruins, mas devemos sempre analisá-las, julgá-las e reter o que é bom. Mas aí você pode dizer, mas aí ele está pedindo para julgar as situações, julgar as coisas. Entretanto, as coisas são feitas por pessoas. A palavra nos ensina que conheceremos a árvore pelos seus frutos. E nós acabamos de ver no outro texto que nós analisamos de Coríntios, em que Paulo direciona esse julgamento para especificamente uma pessoa, que era aquele irmão lá na igreja em Corinto. E o próximo texto que fica bem claro sobre isso também é Mateus 18,15, onde Jesus vai deixar claro como devemos agir com o nosso irmão quando ele peca contra nós. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, lhe mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, como é que eu posso apontar o erro do meu irmão contra mim mesmo se eu não fizer um julgamento justo através da palavra? Como eu poderei ponderar as ações do meu irmão, considerando que essa ação foi pecaminosa contra mim, se eu não estiver julgando, se eu não estiver examinando, se eu não estiver ponderando o que ele fez contra mim? O último texto que a gente quer analisar, que é muito claro, é sobre aquilo que pensamos e aquilo que queremos deixar claro com esse vídeo. O texto se encontra no capítulo 7 do Evangelho de João, no verso 24, que diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O texto é bem claro que o nosso mestre, Jesus, falando nesse texto, está falando que nós não podemos julgar segundo a aparência, mas nós precisamos fazer julgamentos justos. E é isso que nós temos tentado passar para vocês até agora, lendo todos os textos. Precisamos julgar sim, mas julgar de forma justa. Em outra versão, julgar segundo a reta justiça. E agora nós queremos responder algumas perguntas e pensar aqui um pouco com vocês. Mas como nós podemos julgar retamente? Como nós podemos fazer julgamentos justos, sendo nós tão falhos, tão injustos? Então o nosso desafio agora é responder como nós podemos julgar de forma justa e de forma reta. Porque nós já vemos, segundo as Escrituras, que nós podemos julgar. Acabamos de ler esse texto em João, que é bem claro que nós precisamos julgar de forma justa e de forma reta. Agora o desafio é saber como julgar. Então é o que Timóteo recebe de Paulo, essa orientação, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 ao 17, que vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo deixou claro para Timóteo que a palavra de Deus é inspirada para julgar. É a partir das Escrituras que você vai ter seu padrão de vista para tudo que está no mundo. Ou seja, como você vai saber se o seu irmão está fazendo de certa forma é pecaminoso? Através das Escrituras. Porque ela é a inspiração de Deus para a justiça. Como nós podemos julgar alguém ou julgar uma determinada causa de forma reta e justa, segundo as Escrituras? Se nós temos como a nossa base a Bíblia e as Escrituras e a verdade, nós sabemos como julgar cada causa. Nós pegamos também exemplo dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, que era um jovem pastor, um jovem líder, presbítero ali naquela igreja, que ele precisava ter a motivação correta. Quando ele corrigisse as pessoas, quando ele julgasse, quando ele exortasse as pessoas, ele precisava ter no seu coração o entendimento e a motivação correta de consertar as pessoas, de ir com mansidão até aquelas pessoas para que elas se consertassem dos seus erros, se corrigissem e aí seguissem e andassem segundo a verdade. E quando não devemos julgar? É uma boa pergunta, né? Vamos tentar aqui responder e pensar junto com vocês. Uma coisa que tem que ficar claro é que Jesus disse: antes de apontar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Então, ele deixa claro que aí a gente está julgando pelas aparências. Então, esse é um dos momentos em que é errado e indevido julgar. Não sabemos, um exemplo que eu posso dar é que não sabemos da vida do nosso irmão. E simplesmente eu dizer aqui que ele faltou à reunião de oração porque ele estava jogando videogame. Então, é algo totalmente inadequado. Então, essa é a motivação errada de julgamento, a princípio.
nós não podemos julgar, como o Diego falou, né, quando não temos o conhecimento de causa, quando nós não conhecemos de fato a pessoa ou julgar as motivações, porque nós podemos julgar aquilo que nós vemos, mas de nenhuma forma nós podemos julgar as intenções e as motivações das pessoas. Nós queremos deixar muito claro aqui com esse vídeo que nós precisamos ter muito temor no nosso coração quando nós julgamos alguém ou quando nós julgamos alguma causa. Nós precisamos ter sempre temor no nosso coração diante de Deus, conhecer a Escritura, o que a Bíblia fala sobre isso, conhecer a pessoa e conhecer a causa, conhecer a circunstância e a atitude que nós estamos julgando em determinados momentos. Nós lemos em Mateus, e Diego acabou de citar aqui, em Mateus capítulo 7, que Jesus deixa claro que nós precisamos olhar para a nossa vida e nós temos que também entender que, da mesma forma com que medimos e com que nós julgamos as outras pessoas, nós também seremos julgados. Então temos que julgar com muito temor no nosso coração, sempre tendo a intenção de que a verdade seja exposta, que todas as coisas venham à luz, para que Deus nos guie na direção certa, para que todos nós possamos nos corrigir e caminhar segundo a verdade. E julgar nada mais é que ajudar o seu irmão, que muitas vezes não tem compreensão de que o que ele está fazendo é errado, segundo as Escrituras. E usando as Escrituras, você vai mostrar ao seu irmão que aquela forma com que ele está levando a vida, aquela forma na qual ele está fazendo algo, usufruindo de algo, é errado. Então, com amor, você tem as Escrituras a seu favor, que é o principal e suficiente para que você faça isso. Não partindo do pressuposto das suas deduções, do que você tem como certo ou errado, mas do que as Escrituras têm para dizer do certo e do que é errado. Então devemos ter cuidado sim, mas devemos julgar. Julgar segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra. Então galera, esse foi o nosso vídeo da semana aí, o nosso vlog, Você Que Pensa. Infelizmente nós tivemos um probleminha aí com o vídeo, com a última parte. Nós percebemos depois que nós finalizamos a gravação que tivemos um problema, né, e perdemos o finalzinho do vídeo. Então, lembrando, gente, julgue tudo segundo a reta justiça, como nós estamos falando nesse vídeo, analise todos os textos. Você pode também dar sugestões de novos temas e também comentar sobre esse vídeo aí embaixo nos comentários. Dizer aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda com o que a gente falou, e a gente vai tentar melhorar nos próximos vídeos aí, fazendo um conteúdo legal para você. Então ajude aí, julgue, lembrando que julgar não é condenar, só Deus tem o poder de condenar, mas nós com muito temor precisamos julgar todas as coisas, julgar, exortar, ajudar os nossos irmãos na fé a crescer com Deus. Então, esse é o nosso tema. Se você gostou dele, você dá um joinha aí embaixo, você curte, você compartilha com seus amigos aí pelas redes sociais, no Facebook, curte também a nossa página lá no Facebook, Você Que Pensa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante, e você tem, cada vez que a gente postar um vídeo novo, você fica logo por dentro do que a gente postar e a gente vai falando. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Mais na frente nós vamos comentar sobre essa questão. Caminhão! Né? Olha pra câmera. Bem. Bem. Vamos lá. Vai. Nessas suas palavras, passa.